Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais um tópico de literatura. Nesta aula, nós falaremos sobre o parnasianismo no Brasil. Antes de mais nada, é importante que nós lembremos que o romantismo ele trouxe uma gama de mudanças para o que era até então a literatura aqui no nosso país. Porém, o romantismo ele também abarcava alguns clichês como o amor verdadeiro, idealizado e as classes sociais mais abastadas. Com isso, algumas estéticas literárias foram surgindo e indo contra, até então, o que se falava romantismo. Nós sabemos que o realismo, ele traz uma crítica ao romantismo por meio do psicológico. O psicológico dita o que está sendo feito, justifica os atos das personagens. O naturalismo traz um viés científico para justificativas. O parnasianismo já não traz essa questão relacionada às críticas sociais. O realismo e o naturalismo, eles foram movimentos de escrita de prosa, em prosa. O parnasianismo, ele já traz a poesia. Outra coisa muito importante de se falar é que mesmo essas três estéticas, elas concordando em negar o romantismo, elas têm muitas características divergentes, como o fato do realismo e o naturalismo serem prosa e serem também a favor de certas críticas sociais, e a questão do parnasianismo ser poesia e trazer um esvaziamento crítico, buscar apenas a arte pela arte. Vamos lá. O parnasianismo é um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo, no final do século XIX. De influência e tradição clássica, tem origem na França. Seu nome surge de Parnasse contemporâneo, antologias publicadas em Paris a partir de 1866. Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e as musas da poesia na mitologia grega. Então, gente, o nome parnasianismo ele já tem toda uma carga cultural aí relacionada à mitologia. Isso é muito importante para a gente entender o movimento. De postura antirromântica, eu já acrescentei isso para vocês, né? Negava o romantismo. O parnasianismo ele é baseado no culto da forma, na impossibilidade e impessoalidade, na poesia universalista e no racionalismo. Então, enquanto o romantismo, por exemplo, trazia o transbordar do ser, do amor, da idealização, enquanto o realismo ele trazia análise psicológica, o naturalismo trazia uma análise científica, enquadrava os comportamentos ao científico, nós temos também aí o parnasianismo que pensa meramente na palavra. A palavra é a unidade mais importante. A arte é o mais importante, né? Tanto que era defendido que a arte pela arte, como nós veremos na sequência. Os autores parnasianos, eles criticavam a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo. Para eles, essa era uma forma de subjugar os valores da poesia. Então, eles diziam que, não, esse negócio de falar de amor, amor romântico, de musa, isso enfraquece a poesia. O mais importante é a palavra, é o trabalho com a palavra. Então, eles defendiam menos inspiração e mais transpiração. Eles defendiam que se você tivesse um dicionário, se você sentasse para escrever, você conseguiria escrever ótimos textos, porque o que era necessário e mais importante era o amor pela palavra, o amor pela forma, pela rima, pela métrica, pela versificação, e não isso de, ai, meu amorzinho,
Palavras parnasianas. Principais características do parnasianismo. Idealização da arte pela arte. A arte não tem que fazer crítica social, segundo os parnasianos. Ela pode até fazer, mas não é o seu intuito primeiro. Porque fazer crítica deixa a poesia pobre, porque você escreve coisas que trazem significado, mas que não trazem textos bem construídos. Então, havia uma idealização dessa arte pela arte, busca da perfeição formal. Havia métrica, rima, havia quantidade de versos, havia uma formalidade na escrita. Preferência pelo soneto, que era, né, a forma mais usual, era o que era considerado clássico. Preferência pela descrição, assim, né, isso tem em comum aí com o naturalismo, né? Porque havia uma carga descritiva muito forte. Rimas raras, então eles ousavam mesmo. Eles escreviam utilizando classes de palavras variadas, se preocupando bastante com a qualidade dos seus versos. Vocabulário culto, não havia a menor possibilidade de um texto simples, tá? Diferente do romantismo, do realismo, que já buscava esses textos com uma maior facilidade para leitura e percepção. Parnasianismo não, vamos escrever textos bem elaborados, textos com bom vocabulário, textos mais cultos. Objetivismo, direto ao ponto. Se eu quero dizer garrafa vermelha, eu vou dizer garrafa vermelha, eu não vou florear. Eis que descia pelo vale a garrafa vermelha. Não. Racionalismo, uso de intelecto para a produção e não de coração, de instinto e coisas do tipo. Universalismo, né? Os temas eles eram sobre diversas coisas, não havia um foco a não ser a própria arte, a própria palavra. Apego à tradição clássica. Há vários textos parnasianos que trazem trechos, né, fazendo referência a deuses, né, a seres mitológicos, a lugares mitológicos. Isso revela bastante esse apego aí à tradição clássica, esse apego ao paganismo, esse apego ao culto, né, à mitologia e coisas do tipo, tá, gente? Acabei de falar, né? O gosto pela mitologia greco-latina. E a rejeição do lirismo, né? Não vamos falar do amor, do lírico, do sentimento. A gente vai trazer coisas objetivas que enalteçam a nossa língua, que enalteçam a nossa forma, que enalteçam a nossa rima, o nosso fazer poético. Autores do parnasianismo no Brasil, autores que foram importantes para essa estética literária. Os principais autores do parnasianismo no Brasil foram Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira. Os três eles formavam a chamada Tríade Parnasiana. Eles ficaram conhecidos, né, como a Trindade Parnasiana. Além deles, outros autores também merecem destaque. Augusto de Lima, Bernardino Lopes, Fontoura Xavier, Francisca Júlia, que é logo aí uma mulher que teve bastante destaque, né? E Múcio Teixeira. Então, assim, os principais foram a tríade aí, a trindade santa do parnasianismo, mas nós tivemos também outros representantes. Para fechar esse tópico, eu não poderia deixar de trazer esse poema do Olavo Bilac, um tema bastante famoso, já caiu no Enem, tem várias abordagens, né, sobre ele, e ele fala muito sobre esse enaltecimento, sobre esse amor à língua portuguesa. Vamos analisá-lo. Língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela. Eis a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura.
tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e do oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Aqui ele faz uma verdadeira declaração de amor à língua portuguesa, né? O Bilac ele escreveu alguns outros poemas parnasianos, assim como a nossa tríade, a nossa trindade parnasiana. Tem um que é vaso chinês, tem outro também do Bilac que é Profissão de Fé, que ele vai falando que ele morreria pela métrica, ele morreria pela rima, que ele não abriria a mão do estilo. Ele faz verdadeiramente uma profissão de fé e ele diz, né, que ele tem inveja do ourives. Ele tem inveja de quem trabalha o ouro, de quem pega o ouro e faz do ouro uma joia preciosa. Porque ele deseja que assim como o ourives, ele trabalha aquela joia, ele fabrica aquele anel, ele fabrica aquela aliança com cuidado, com carinho e sai uma obra-prima, uma obra de arte. Ele deseja que a língua portuguesa ela seja desdobrada, que a estrofe cristalina na mão do autor, do poeta, ela seja trabalhada e ela seja enaltecida. Então, os parnasianos, eles declaravam verdadeiramente seu amor pela escrita, pela literatura e também pelo seu idioma natal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham compreendido que o parnasianismo, assim como o realismo e o naturalismo, também negava o romantismo, porém trazia uma carga semântica muito forte, trazia um amor pela própria arte, um amor pela escrita e não se preocupava com os temas sociais, como os dois outros anteriormente citados. O parnasianismo versava sobre a arte pela arte, menos inspiração, mais transpiração. Por isso eles ficaram conhecidos como poetas de dicionário. Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima.